Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje vamos estar reagindo aqui, pessoal, um vídeo que eu vi de uma pessoa aí, né, de uma mulher. Ela está defendendo aí agora nas redes sociais que ela saiu do cristianismo, foi para o judaísmo messiânico, e do judaísmo messiânico foi a ponte que levou ela à verdade da ortodoxia judaica, e hoje ela é, né, declarada uma pessoa que converteu a sua fé no judaísmo ortodoxo, né, deixando o judaísmo messiânico, e ela diz que Isaías 53 é um engano, né, porque a tradição judaica, enfim, vamos aqui ouvir, eu vou estar reagindo e vamos falar para vocês. Olha, eu como bisneto de judeus, tá, eu posso afirmar sim que os sábios e várias literaturas judaicas, tá bom, sim confirma que o servo sofredor é uma referência ao Messias, tá? E nós sabemos que Jesus, que Yeshua é esse Messias. Vamos estar aqui, então, ouvindo aqui o relato aqui dessa senhora, tá bom? E a gente vai estar aqui reagindo às falas dela. Shalom! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar um dos textos mais polêmicos e mal interpretados da Bíblia hebraica, Isaías 53. Com certeza você já ouviu que Isaías 53 é sobre Jesus. Pois é, essa é uma das maiores controvérsias entre o judaísmo e o cristianismo. É que a gente ouviu, está escrito, né? Tá bem mais claro do que água, tanto no Novo Testamento como no Taná. A gente vê que há essa conexão. Então não é que a gente ouviu. Basta a pessoa não ser preguiçosa, pegar as escrituras e ler, que ela não precisa ouvir, tá? A gente vai ver que é para se cumprir a profecia. Então não é algo que a gente já ouvimos, é algo que nós lemos, é algo que está dentro da Bíblia, tá bom? Mas será que é isso mesmo que o texto diz? Será que o servo sofredor é uma profecia sobre o Messias? Ou estamos diante de uma leitura errada desse texto? Hoje eu vou te mostrar a verdade por trás desse capítulo e eu vou utilizar, como sempre, bases de fontes judaicas, pois foi nessa fonte em que o texto foi escrito. Vou utilizar o comentário dos sábios e a leitura hebraica original. Tá, então vamos lá. Olha só, pessoal, eu nem vou ouvir mais, tá? Já fica por aqui. Não vou perder nem tempo de ficar ouvindo essas porcaria aí, tá bom? Quem quiser acreditar, cair nessa balela aí, fique à vontade. Até porque aqui o meu vídeo não é uma refutação para ela. Porque segundo o que escreveu Rav Shaul, conhecido assim como o apóstolo Paulo, tá? Entre os cristãos, uma pessoa que nega Yeshua, tá? E se volta ao judaísmo e volta às práticas do judaísmo ortodoxo que despreza Yeshua, e não resta mais o que fazer. Essas pessoas que foram iluminadas uma vez, se é que foi, né? Se é que essa mulher aí teve alguma vez um encontro com Jesus, tá bom? Mas suponhando que realmente um dia ela teve um encontro com Jesus, tá? O que ela fez foi uma apostasia. Ela se decaiu da fé. O que aconteceu é que ela se apostatou. O que aconteceu é que ela se perdeu, tá bom? É isso que aconteceu com ela. Ela acabou decaindo aí da fé. Ela infelizmente se afundou toda aí, tá? Ela se perturbou no caminho, negou Yeshua e com certeza não há o que fazer mais para ela, tá? Por isso que a carta aos Hebreus, né, é uma dura advertência, porque já fala aos Hebreus, tá? Porque é uma carta dirigida à comunidade israelita, a judeus que abraçaram a fé no Messias, mas que de uma hora para outra começaram a voltar de novo às práticas do judaísmo ortodoxo, judaísmo sem Yeshua, negaram Yeshua, tá certo? E então não há o que fazer para esse tipo de pessoa, que nem essa mulher aí. Eu acredito que não resta mais o que fazer para ela. O que resta para nós é alertar o maior número de pessoas para não cair nesse mesmo engano, para não cair nesse mesmo engodo. Tá bom? A verdade é essa. Bom,
Eu conhecendo bem a tradição judaica, bem assim, um pouco da tradição judaica, por eu ser também bisneto de judeus e por estudar também com judeus e ter acesso a várias obras judaicas, tá bom? Então eu sei que a literatura rabínica, e sim, os sábios de Israel, sim, eles têm entre eles, sim, pessoas que defendem que o servo sofredor é Mashiach, é Messias. Sim, não adianta vir aí com meias verdade, não. Eu acho incrível, cara. Eu acho incrível a pessoa chegar e trazer uma tradição que ela ouviu e dizer que o judaísmo só fala aquilo. As outras fontes ficam isoladas, mostram meias verdades. Meias verdade é mentira. Meia verdade também é mentira, tá bom? Vamos para o texto, tá bom? E eu vou usar aqui, ó, a tradução feita por um judeu, tá? Essa aqui é a Bíblia judaica, traduzida pelo rabino de saudosa memória David Stern. E olha só como ele traduziu Isaías 53 dos manuscritos hebraicos, já que ele também era fluente em hebraico como um judeu, tá? Que era ortodoxo e que converteu a sua fé no Messias, tá bom? Então olha só, vamos ler comigo. Quem creu no nosso relato? E a quem o braço de Adonai foi revelado? Pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos na sua aparência e não nos atraiu. O povo o desprezou, aqui é o povo de Israel, tá? E o evitou, olha só. Ele foi um homem de dores, né, que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado e não tiveram em alta conta. Na verdade, ele carregou as nossas doenças, as nossas dores, ele sofreu, contudo nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele e por suas feridas nós fomos curados. Todos como ovelha nos desviamos, cada um tomou seu próprio caminho, mesmo assim Adonai pôs sobre ele a culpa de todos nós. Ainda que maltratado, foi submisso, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado à morte, como ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo que merecia o castigo. Foi-lhe dado uma sepultura entre os ímpios e na sua morte ele estava com o rico. Tá? Aqui eu estou usando uma tradução feita por um rabino, por um judeu, tá? É a Bíblia judaica completa do rabino David Stern, certo? Então é uma obra traduzida por um judeu, tá? Um judeu que cresceu na ortodoxia judaica, de família judaica, e que converteu a fé no Messias. Com certeza ele é uma melhor autoridade do que as pessoas que se dizem judias aqui no Brasil, que se falam que são judeus aqui no Brasil, né? Porque o David Stern morava nos Estados Unidos, a sua família foi um dos primeiros, as primeiras 20 famílias de judeus que se estabeleceu nos Estados Unidos, estava a família do rabino David Stern, e depois ele voltou para Israel, Jerusalém, tá? E esteve lá, eu acredito que até o dia da sua partida, né, que ele já descansa no Senhor, ele já dorme. Então vamos lá. A gente vai ver aqui, irmão, que essa mulher aí, o que ela vai defender é o que o judaísmo ortodoxo fala, que o servo sofredor é Israel. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Que pataquada que é essa? Que palhaçada. O Brasil tá virando um circo, onde cada hora aparece um palhaço fazendo seus espetáculos. Cada hora aparece as pessoas com as suas idiotices, tá? Já não basta a igreja evangélica, que tá uma pouca vergonha, né? Pregadores cobrando valores absurdos para pregar, uma mordomia, pastores vivendo
do bom, do melhor, na custa do dinheiro do povo. É criança que aparece pregando, fazendo palhaçada, é uma pouca vergonha, um circo de horrores. Aí apareceu também agora os judeus messiânicos, e do judaísmo messiânico agora está surgindo também essas pessoas que abandonaram o cristianismo e estão indo para o judaísmo ortodoxo. E só falando idiotice. E um bando de gente bobo que não tem o que fazer. Eu vou até aumentar a minha câmera aqui. Deixa eu aumentar aqui a minha imagem, tá? Porque que verdade seja dita, tá bom? Deixa eu fechar aqui, senhores. Pronto. Porque vamos falar a verdade, irmãos. Vamos continuar aqui. Que palhaçada que tá o cenário religioso aqui no Brasil, né? Apareceu aí falsos profetas no meio dos cristãos, mercenários da fé, vagabundos, tá bom? Pessoas que pregam em congressos e o povo fala, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus nada, um bando de calça frouxa, é um pior do que o outro, é um mais vagabundo que o outro. É por isso que eu não perco tempo de parar na frente da tela do computador, dentro de um celular, para escutar essas porcarias desses pregadores da Assembleia de Deus que não valem nada. A maioria não presta, tá? São valentes em congressos, lá nos Gideões, em qualquer lugar, são os machos com o microfone na mão. Só que eles não têm coragem de repreender a própria liderança corrupta que eles são subordinados. Bando de covardes, tá? E eu não sei como é que esse povo ainda fica lá comentando que esse é homem de Deus, esse é referência. Referência é coisa nenhuma, é um bando de calça frouxa, bando de covardes, tá? Que bate no povo e lambe bota de pastor, de presidente, de pastores de convenção, tá? Tem uns aí do Belém que tá uma pouca vergonha, até estátua tem do pastor presidente, lá ninguém fala nada, cambada de calça frouxa, cambada de medrosos, covardes, ainda fica aí no YouTube dando uma de profetinha, pregando na igreja dos outros. Massacrar a igreja do povo é fácil, prega contra a igreja de vocês, seus covardes, tá? Calças frouxas, pregadores de meia pataca da Assembleia de Deus, pouca vergonha. Agora, além da pouca vergonha no meio da Assembleia de Deus, eu posso falar, eu vivi 2 décadas dentro da Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, foi minha casa por anos. Bom, e eu acho uma pouca vergonha hoje dentro do Belém ter uma estátua de um homem, que relaxo, que falta de vergonha. Aí os pregadores lá de dentro que são profeta na igreja dos outros é fácil. Então tá uma pouca vergonha a igreja evangélica. O meio do judaísmo messiânico, uma idiotice. O povo sai da igreja evangélica, vai para o judaísmo messiânico e começa a chegar lá, o Novo Testamento está cheio de erros, enxerto de Roma, não podemos crer no nascimento virginal de Jesus, não podemos crer que Jesus era Deus, não podemos crer que Jesus nasceu de uma virgem, não podemos crer que Jesus é Deus, não podemos crer nisso e naquilo, é um bando de palhaço, tá? Um bando de palhaços batendo palma para esses... É um bando de palhaço dando show, né, irmão? Porque a igreja evangélica virou um circo, né? E o meio ortodoxo, o messiânico, tá a mesma merda. Tá? Por isso que eles falam um monte de idiotice e ficam os evangélicos batendo palma para esses judeus de meia pataca aí, messiânicos do Brasil, tá? Teve um que saiu com uma aí agora que eu até ri ontem. Achei até engraçado, irmão. Assim, eu acho engraçado, mas tem hora que dá vontade de chorar, tá? Dá vontade de chorar. Ele fez lá um vídeo e, como sempre, esses cristãos idiota que nós temos aqui no Brasil, que não tem o que fazer, um bando de bobo, viu lá a explicação dele, porque tá barbudo, que pá na cabeça, ex-pastor, se não me falha a memória, que, olha, não foi Curvos que tratou de Elias, foi árabes. Ah, pelo amor de Deus, irmão. A própria Septuaginta, traduzida por 72 judeus sábios, eruditos, colocou corvos. Tem tradições rabínicas que falam que é corvos. Tem comentaristas da Torá que falam que é corvos. Aí vem agora esses que eu não sei de onde saiu, que acham que são rabino, e vem e fala que é árabe. A mesma palavra até, o Luiz Saião fez um vídeo lá, irmão, que foi, ó, show de bola. Parabéns pro pastor Luiz Saião, tá? Que ele falou, então, se eram árabes que trataram de Elias, então Noé soltou árabes para voar também na arca, porque é a mesma palavra. Então paciência, né, irmão? Igreja evangélica brasileira vai tomar vergonha na cara,
tá? Toma vergonha na cara. Para de escutar hereges. E vai ter muita gente que vai ficar escutando o vídeo dessa moça aqui e vão negar Jesus também, vão abandonar a fé e vão cair em apostasia, porque geração de crentes fracassados e ruins é esta geração que nós estamos vivendo. Pessoas que trocam as escrituras por causa de palhaços que aparecem na internet, né, que aparecem dando seus espetáculos. E as pessoas ficam caindo nessas armadilhas satânicas e demoníacas. Então fica aqui o meu alerta, não para essa mulher, nem para esses pastores que acham que são rabinos, porque para mim eu acho que já não tem mais conserto. Esse daí já foram, já era, tá? Mas fica aqui um vídeo de alerta para você que ainda tem a Bíblia como palavra de Deus, tá bom? Que você ainda tem a Bíblia como escritura e ainda crê nela. Porque depois que você enveredar por esse caminho desse falso judaísmo messiânico e beirar para o judaísmo ortodoxo, a primeira coisa que você vai começar é colocar as escrituras em xeque e duvidar delas. Depois que você começa a duvidar das escrituras, irmão, qualquer porcaria que eles falam, você acredita. E aí já era. É teu fim. Fica um alerta para a tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Em nome de Yeshua.